Quais são as causas psicossomáticas do hipotireoidismo? Esse é o nosso vídeo número 8 da série de psicossomática do Desafio 10K do Instituto Luiz Sol. E sempre no começo dos nossos vídeos fazemos alguns alinhamentos especiais. Nossa abordagem da psicossomática é a psicossomática transpessoal sistêmica. Então, levamos em conta o aspecto espiritual do ser humano. Se você não se sente à vontade, simplesmente não avance em relação ao restante do conteúdo. E um outro alinhamento importante é que jamais orientamos as pessoas a interromperem os tratamentos feitos pelo seu médico. Você que assiste esse vídeo, utilize as informações e, com base no seu discernimento, tome as suas decisões em relação aos seus tratamentos. E vamos falar então do hipotireoidismo, que é uma questão de saúde muito comum, principalmente nas mulheres. E vocês vão perceber que as questões referentes à psicossomática do hipotireoidismo têm relação com determinados padrões psicológicos, emocionais, comportamentais que são mais comuns nas mulheres. E isso tem influência nessa predominância do hipotireoidismo no sexo feminino. O primeiro ponto que nós precisamos conversar em relação ao hipotireoidismo é falar sobre os centros de energia. No nosso corpo existem sete centros de energia principal que participam aí de determinadas questões no todo o nosso metabolismo de energia, que são mais comumente conhecidos como chakras. Nós possuímos 7 centros de energia principal e eles participam de determinadas questões físicas, mentais, emocionais, espirituais, comportamentais. Esses centros de energia, eles têm conexão com aspectos internos nossos e também com todo o influxo da nossa energia corporal, pelos meridianos, por esses centros de energia, também pela nossa aura. E dependendo da situação desse centro de energia e do que está se passando na consciência dessa pessoa, as estruturas relacionadas a esse centro de energia, elas são afetadas. Por exemplo, cada centro de energia ele está conectado com uma glândula. E esse centro de energia, chamado de laríngeo, ele está conectado justamente com a glândula tireoide. Então, quando determinadas questões que afetam a consciência dessa pessoa e que essas questões têm conexão com esse centro de energia, questões principalmente relacionadas com comunicação, expressão e verdade, esse centro de energia ele vai ficar com o seu influxo de energia vital muito afetado. E aí, naturalmente, a sua contraparte física, que é essa glândula e as estruturas da região, ficarão comprometidas. Por exemplo, a glândula tireoide vai ter o seu funcionamento abalado e também cria-se um anel de tensão na região. Então a pessoa ela vai ter toda essa região do pescoço, aqui a mandíbula, a musculatura da mandíbula, o maxilar mais tensionado. A pessoa tem maior tendência de ter torcicolo, infecções de garganta também são muito comuns. Então todo o anel de tensão, toda a estrutura nessa região, ela será abalada se esse centro de energia ele não está no seu funcionamento pleno e adequado. Então, por isso que sempre as pessoas que possuem aí a dificuldade com a tireoide, nós precisamos investigar esses aspectos relacionados com esse centro de energia.
E o que dificulta o bom fluxo, o bom funcionamento desse centro de energia e, consequentemente, o abastecimento de energia vital das estruturas relacionadas por esse centro de energia? Principalmente aspectos relacionados com comunicação e expressão, que podem ser dificultados por questões internas e também dificultado por questões que vêm do mundo externo. Por exemplo, pessoas que vivem submissão nas relações têm esse centro de energia mais bloqueado. E relações podem ser de vários âmbitos, podem ser relações familiares, por exemplo, pessoas que tiveram pais muito autoritários, relacionamento conjugal, nas amizades e relacionamentos de trabalho também. O padrão de submissão vai trazer um bloqueio nesse centro de energia, porque a pessoa ela não vive a verdade dela, ela se molda para caber adequadamente naquele padrão de relacionamento. E quando você não expressa plenamente a sua verdadeira comunicação, quando você não expressa a sua verdade, quando você não tem essa livre autoexpressão, é exatamente nesse centro de energia que vão ficar os conteúdos reprimidos. E normalmente esse tipo de padrão, essa submissão normalmente ela acontece com base em medo de algum tipo de punição ou de perder o pertencimento a um determinado grupo. E justamente nesse caso, assim, pessoas que tendem a se moldar demais para caber na realidade das outras pessoas ou para caber numa realidade sistêmica, seja pelo sistema familiar ou seja por sistema empresarial ou outros sistemas coletivos que a pessoa pode estar inserido. E também aspectos bem precisos de comunicação, como, por exemplo, a pessoa ter o hábito de mentir por determinados motivos. Ela pode, mesmo que ela tenha uma intenção positiva de se proteger de alguma situação, o simples fato de mentir faz com que fique energias bloqueadas nessa região, porque na verdade ela gostaria de expressar uma questão, mas todo aquele conteúdo reprimido que é a verdade vai ficar preso aqui nessa região e vai trazer essas somatizações, porque quando você mente, você gera energias negativas nesse centro de energia. E outro fato que também gera todo um conjunto de energias negativas, né, um eletromagnetismo negativo nessa região, é a questão da reclamação. Pessoas que têm o hábito constante de usar a comunicação para se lamuriar, para emitir frequências negativas por meio da voz, essas pessoas também comprometem o adequado funcionamento desse centro de energia e, consequentemente, da tireoide. Também tem o âmbito da fofoca. O falar mal de alguém e constantemente trazer essas questões de fofoca ou de inveja também é todo um conjunto de emanação energética que vai prejudicar esse centro de energia e trazer aí consequências no médio e longo prazo para a tireoide. E aí, nesse caso, por exemplo, das mentiras, da reclamação, da fofoca, pode ser uma situação bem específica disso, ou pode ser situação aparentemente similar ou justificada, né? Por exemplo, da pessoa que ela usa uma determinada
máscara social, onde ela acredita que ela está protegida, ou ela é muito bem aceita pela sociedade, ou quando dentro de uma profissão ou da área que ela trabalha, precisa muito se encaixar dentro de um padrão. Isso também vai afetar esse centro de energia, porque a pessoa pode, se aquilo não estiver alinhado plenamente com a forma de viver dela, com a verdade de vida dela, ela vai se sentir muito distanciada da essência dela, vivendo uma mentira, e isso também vai trazer para ela as consequências nesse centro de energia. Então, precisa tomar cuidado com os atos similares a esses 3 pontos que eu falei. Por exemplo, se você está constantemente também conflitando por meio da voz, e contando sobre esses conflitos constantemente por outras pessoas, que também seria uma, entre aspas, similar reclamação ou fofoca, isso vai trazer também consequências para esse centro de energia. E além disso, um padrão psicológico, comportamental, que atrapalha, né, nesse sentido, é a questão da timidez. A pessoa que tem o padrão de timidez, naturalmente ela tende a reprimir a sua expressão ao mundo. E reprimindo essa expressão ao mundo, você também reprime conteúdos, muitas vezes negativos, de inconvenientes que você precisa tirar de dentro de você. E tudo aquilo começa a ficar engasgado nessa região, né? E no caso também, o que colabora muito para esses desequilíbrios na tireoide é justamente pessoas que tendem a engolir sapo nas situações o tempo inteiro, armazenando todos aqueles conteúdos que precisam ser expressados para algum tipo de resolução, de situação difícil. Tudo isso, toda essa carga vai trazer desequilíbrios nessa região, nesse centro de energia, e consequentemente a sua parte material, que é a glândula, também vai receber essa dificuldade, esse bloqueio e ter essas somatizações. Além disso, essa região esse centro de energia, essa região do pescoço, traz também a conexão muito forte com as crenças limitantes. Porque toda a nossa inspiração, as nossas ideias, toda a inspiração que chega até nós, tudo aquilo que nós concebemos na nossa área mental e vai partir para a nossa área de ação, onde nós vamos utilizar todo o nosso poder de ação por meio dos nossos braços, por meio da nossa perna para avançar no nosso caminho, por meio do nosso coração, toda essa força energética que vem do nosso mental e também do plano espiritual e passa por essa região para se integrar no nosso sistema. Quando a pessoa tem um grande filtro de crenças limitantes, é justamente nessa região que energeticamente isso se instala, porque aqui é onde vai limitar a região de onde as questões conceituais passam para o aspecto real e consolidado, para as ações e também para os movimentos da nossa realização. É como se fosse um local onde a pessoa coloca uma barreira entre o plano conceitual das ideias, da teoria, e de quando aquilo vai se realmente passar por uma prática consolidada e a manifestação de toda essa energia criativa que foi ali concebida, ou simplesmente uma inspiração, uma intuição que foi recebida. Então é um lugar onde as crenças limitantes travam muito o fluxo energético das manifestações das nossas ideias e idealizações e criações. Então por isso que também precisa atuar no âmbito de crenças limitantes com pessoas que somatizam nessa região. E dentro do âmbito sistêmico, familiar, ancestral,
muitas vezes mulheres e principalmente assim adolescentes já começam a apresentar questões de tireoide e muitas vezes você avalia sistemicamente falando ou abre toda uma terapêutica familiar ou uma constelação familiar e você percebe que tem toda uma linha ancestral, por exemplo, de mulheres submissas, de mulheres que de alguma forma não tiveram voz na família, nas relações, mulheres que talvez também venham de uma ancestralidade onde teve uma imposição do masculino muito forte e criou-se ali um padrão de submissão, por exemplo, onde essa corrente ancestral que também é passada no DNA e esse campo de conexão entre as mulheres traz esse padrão energético aqui também e tem esse fundo sistêmico e ancestral por meio do campo morfogenético. Por isso que, nesse caso, é importante essa pessoa fazer um tratamento de ordem sistêmica, porque muitas vezes, no âmbito individual, a solução fica um pouco mais dificultada, porque tem todo um sistema puxando ela para uma mesma direção que vem desse padrão repetitivo ancestral. Então, por isso que é importante tratar se a via principal aí é de ordem familiar e sistêmica. E aí nós temos também a questão da dificuldade de falar não. A dificuldade de falar não, a dificuldade de pôr limites na vida, tudo isso é um dos grandes pontos de maior incidência aí dos casos de hipotireoidismo. Pessoas que têm dificuldade de colocar limites na vida. Pessoas que têm dificuldade de falar não para outras pessoas e quando se vê, está vivendo a maior parte de uma vida ali que não é dela e uma vida para agradar outras pessoas. Normalmente, as pessoas que têm questões de tireoide são pessoas que têm um padrão muito agradador. Pessoas que estão aí buscando o tempo todo ter comportamentos e ações que buscam aí ganhar a aceitação das outras pessoas. E tem aí determinadas dificuldades de colocar limite. E esse ponto é como se fosse algo que reunisse os outros elementos que desequilibram esse centro de energia, porque a pessoa ela não está sendo verdadeira com ela mesma, a pessoa está querendo expressar o não e está expressando o sim, e tudo isso gera consequências diante esse conteúdo reprimido, esse incômodo interno que a pessoa fica e muitas vezes vive uma realidade sufocada por outras pessoas e esse padrão de comportamento traz aí bloqueios nesse sistema energético, nesse centro de energia, porque a pessoa ela não vive a sua verdade, ela não comunica o que realmente o que ela está pensando, o que ela está sentindo e o que ela realmente quer fazer na situação. E para isso é necessário ter uma transformação comportamental nesse sentido. E claro, é importante ter uma sistemática aí de avaliação onde você encontra verdadeiramente a origem do padrão que está bloqueando este centro de energia da pessoa. Dependendo de qual é a fonte, um tratamento adequado é mais específico para que essa pessoa tenha os resultados melhores no tratamento, contemplando toda essa carga psicossomática que contribui para essas manifestações. Por isso que nós, dentro da nossa sistemática de trabalho, para cada caso de avaliação específico,
nós trazemos aí tratamentos bem sob medida para o cenário que está acontecendo com essa pessoa. E normalmente o ideal, inclusive, é combinar determinados tratamentos que colaboram aí por todos os lados para que a pessoa alcance esse resultado na transformação pessoal dela e na equalização dos sintomas nesse caso do hipotireoidismo, que pode trazer aí consequências em várias áreas da vida dela, diante das dificuldades que esse desequilíbrio de saúde traz. Esse foi o nosso vídeo número 8. Comente as suas experiências para que a gente possa aprofundar e crescer juntos. Se você conhece alguém que tem essa questão de saúde, compartilha com essa pessoa, porque esse conteúdo aí pode contribuir para a realidade dela. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você receba os avisos em tempo real dessa nossa série de vídeos que está aí contribuindo com as explicações de causas psicossomáticas profundas e também sobre arquétipos femininos que vocês estão acompanhando aí nos vídeos com a Marina. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.